O número de pessoas no mundo que ainda acredita nessa separação de razão e emoção é muito grande. Eu não sei o sentimento, o pensamento que você teve ao ler o título deste vídeo, mas algo te chamou a atenção, você teve a curiosidade e eu não sei o que é. Mas se você tem vontade de conhecer mais sobre o cérebro, sobre as emoções, as relações sociais, preconceitos, discriminação, como o cérebro faz o julgamento moral, resiliência, otimismo, construção dos processos emocionais, da arquitetura emocional e decisória, você precisa clicar no link abaixo desse vídeo, na descrição desse meu vídeo aqui no meu canal, e conhecer o primeiro clube de estudos e conteúdos por assinatura no Brasil focado nas neurociências afetiva e social, o Clube NAS. Dentro desse clube, nós discutiremos esses assuntos que eu acabei de comentar. Basicamente, a neurociência afetiva e social busca entender o quê? A neurociência afetiva busca compreender como as estruturas cerebrais e os produtos físico-químicos criam um dos aspectos mais fascinantes da mente humana, as nossas emoções. E a neurociência social, ela também usa dos conhecimentos sobre o cérebro, a mente e o corpo para entender como pensamos e agimos, especialmente em como pensamos e agimos em relação às outras pessoas. Olha que interessante, independentemente da sua formação acadêmica, se você é professor, pedagogo, um educador qualquer, um juiz, um advogado, um economista, um jornalista, psicólogo, enfim, se você ainda está na graduação ou apenas sem graduação alguma, tem interesse em entender mais o cérebro, as emoções e as relações sociais na perspectiva das neurociências afetiva e social, convido você a clicar nesse link abaixo, sem compromisso algum, e conhecer o Clube NAS. Inclusive, o fragmento agora do vídeo que você vai assistir agora, ele é um fragmento, esse vídeo, de uma palestra minha, que os membros assinantes do NAS ganham essa palestra completa como bônus. Sem falar do primeiro curso também online gravado em Neurociência das Emoções e Sentimentos, Por que Sentimos o que Sentimos. Esse é um curso que os membros assinantes ganham como bônus. E o curso também Neurociência da Resiliência e do Otimismo. Os membros assinantes possuem acesso imediato a esses 3 bônus. Legal? E é claro, aproveite esse vídeo. Se você tiver alguma sugestão de uma temática para um vídeo, deixe o seu comentário ou o seu elogio, os seus questionamentos, as suas críticas, sempre com elegância nas palavras, que eu terei o maior carinho de responder. Aproveite o vídeo agora. Porque este cérebro, o poder que ele tem de plasticidade é fantástico. E aqui existem tipos de plasticidade. A plasticidade mais famosa é a sináptica. O que vocês provocam aqui, provocaram inúmeras ao longo do curso de vocês. E ainda serão muitas provocadas ao longo da vida de vocês. Eu espero, né? Hipócrates, o pai da medicina, ele disse: os homens devem saber que é do cérebro e de nenhum outro lugar que derivam os prazeres, as alegrias, o riso e o divertimento, assim como as tristezas, a pena, a dor e o medo. Ele não utilizava a ressonância magnética funcional para mapear o que estava acontecendo na cabeça do indivíduo que vivia junto com ele. Mas o cara já sabia de onde surgiam os pensamentos, as inquietações, as tristezas e as angústias. E é um erro vocês acreditarem, profissionais da área da saúde, que precisamos excluir a existência da tristeza, da angústia, do sofrimento. Preste atenção. Ignorar a presença não exclui a existência. Ignorar a presença da dor não exclui a existência dela. Ela ainda está lá. Você só está se distanciando dela, momentaneamente. Porque ela voltará. E quanto mais você fica nesse distanciamento ou ruminação emocional, ou também podemos levar essa ignorância intelectual para ignorância emocional, em algum momento você terá que enfrentá-la de novo. E a dor possivelmente será mais forte. Porque o medo que você criou dentro daquilo, nessa discussão, será muito maior. Isso eu estou falando de você, um problema que você tem que compartilhar com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu colega de trabalho. Dá um conforto se distanciar. Mas, de algum momento, você terá que se encontrar de novo com essa dor, com esse sofrimento, com essa angústia. Porque ignorar a presença não exclui a existência dela.
E hoje, a minha visão aqui para vocês é tentar compartilhar, e farei o meu melhor com isso, algumas visões. Dentro da neurociência, nós podemos dividi-la em 4. Aqui eu coloquei 3, mas são 4 divisões. A neurociência afetiva, a neurociência cognitiva e a neurociência comportamental. Também temos a neurociência social, que entra dentro da neurociência afetiva. Como o sistema nervoso trabalha, se comporta em relação aos estímulos distintos, contextos diferentes. E estudando isso, nós vamos entender processos anatômicos, processos fisiológicos, psicológicos, comportamentais e culturais. Somando tudo isso aqui do que você viveu até hoje, é a sua percepção. É o seu ponto de vista. Mas lembre-se, o seu ponto de vista é a vista de um ponto, é o seu ponto de referência, é a sua historicidade, é aquilo que você viveu. Não significa que é a certeza, é a sua certeza. Quando você estiver compartilhando com um paciente, com um cliente, é a certeza dele. O seu papel é utilizar aí condutores emocionais e comportamentais para levar essa pessoa em um estado de harmonia emocional que, para ele ou para ela, seja eficiente, eficaz, válido para aquilo que ele está vivendo no contexto dele, na percepção dele. Assim, você pode pensar, Mateus, sabendo de toda essa fusão interdisciplinar, devemos, por exemplo, usar mais a razão que a emoção, quando estamos estruturando nossas ideias, raciocínios e decisões? Sabe quando você vai conversar com um amigo, com uma amiga, ou você mesmo já pensou sobre isso, e essa sua amiga compartilha algo, desabafa com você, e você olha para ela e diz, amiga ou amigo, você precisa separar o seu racional do emocional. Está tomando conta, não existe racional nessa pessoa. E essa é uma ideia que está errada. Infelizmente, essa ideia de separar o racional e emocional, ela é muito forte aí na sociedade contemporânea, ideias trazidas, por exemplo, Platão, Descartes. Porém, com os conhecimentos hoje do mapeamento cerebral, da ressonância magnética funcional, entendemos que quem dá o embasamento para a construção racional é o emocional. O grande desafio é criar essa harmonia entre ambos. Me dê um exemplo, Mateus. Essa mulher aqui, essa jornalista, advogada, Gabriela Prioli, estupenda jornalista, tem algumas ideias que valem escutar e refletir sobre, outras muitas pessoas também não concordam. Ela tem um canal no YouTube, e ela ficou muito famosa na CNN pelo debate que ela conduzia, pela oratória dela. E aí ela tem um bordão que ela utiliza menos emoção e mais razão. A grande maioria dos vídeos, ela começa assim, pessoal, menos emoção e mais razão. Está errado. Essa ideia, menos emoção e mais razão, é equivocada, é uma ideia equivocada. Mas por quê, Mateus? Quando estou conversando com um amigo, ou um debate político, você vê essa luta, essa selvageria dentro de um debate, ou você concordando com a pessoa ou não, e você diz, nossa, aquela pessoa é emocional, porque ela não está conseguindo criar essa harmonia. Entretanto, na neurociência, a ausência de emoção é neurofisiopatológico. Tem uma patologia ali quando não tem emoção. Nós precisamos dos fundamentos emocionais, eu vou mostrar rapidamente aqui como isso acontece no cérebro, para a produção da racionalidade humana. Nós precisamos desses alicerces, desses fios condutores emocionais, para a construção das memórias. Raramente, não sei, ouso dizer que é impossível, a gente não gosta de usar essa terminologia na ciência, mas raramente, melhor dizendo, você vai lembrar de algum professor que não fez diferença na sua vida. Ou você vai lembrar muito bem daquele que trouxe boas ideias e chamou a sua atenção, ou aquele professor muito chato. Por quê? Teve aquele vínculo emocional com você. Um trauma, você só lembra porque teve um vínculo emocional. Você não lembra nada de tudo nesse curso aqui. Você lembrar daquilo que você se identificou, falando, caramba, aquilo que o Rafa falou fez sentido agora. Por quê? Você vivenciou algo no passado que lá atrás estava ali uma certa ignorância inteligente para você tentar buscar as razões para aquilo, e as pecinhas se encaixaram. E a nossa função é criar, como maestros emocionais,
essas peças para se encaixarem nas peças das pessoas que procuram vocês. É fácil? Não. Impossível? Não. Complexo? Muito. Como eu disse, pela complexidade, o que as pessoas fazem? Uma parte delas, eu não gosto de generalizar, se afastam. Mas repetindo, ignorar a presença não exclui a existência da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia. Costumo compartilhar a ideia de que, sem razão, não há emoção. Ou melhorando essa frase da Gabriela, menos razão, menos emoção, mais razão, você poderia colocar mais razão com emoção, com fundamentos. Mas, Mateus, quando eu discuto com alguém, a pessoa imediatamente fala, não, você não concorda com isso, eu não concordo por causa disso, disso, disso. Aí está um sinal fisiológico de você entender. Se a pessoa compartilhou algo que eu não concordo, isso já me deu uma repulsa, um nojo, não é você imediatamente dar a sua resposta. Pensar do porquê você está acomodado com aquilo. É um sinal fisiológico, é um rastro fisiológico e emocional para você se preocupar. Por que aquilo que o Rafael disse me perturbou? É uma pista. São sinais fisiológicos, presentes fisiológicos que o seu cérebro é você, está fornecendo para você ter uma decisão mais adequada, não a decisão perfeita. É a decisão mais adequada para aquele contexto que você está inserido ou inserida. Esse artigo, aqui não vou aprofundar, é claro, para não ficar complexo os nomes técnicos, mas é uma revisão na literatura sobre as camadas que envolvem o córtex cerebral. O córtex cerebral, o neocórtex, é a camada mais desenvolvida numa visão retrospectiva da neurociência evolutiva do cérebro humano, do encéfalo humano. Ele é dividido em 6 pequenas lâminas. A próxima imagem não é a imagem original do artigo, peguei uma imagem na internet para ficar mais didático, só para vocês compreenderem que dentro dessa lâmina mais desenvolvida na evolução do nosso cérebro, possui 6 lâminas desenvolvidas, elas são formadas por esses 3 tipos de neurônios, piramidais, estrelados e fusiformes. E eles vão se distribuir de maneira difusa, perpendicular, ali no córtex cerebral. Dá a impressão que é uma camada grossa, né? Mas é extremamente fina essa camada, que ela é dividida ainda em 6 lâminas. Conforme os tipos predominantes de neurônios e de laminação, a superfície cerebral pode ser subdividida em diversas áreas, que nós chamamos de mapa cortical. O mapa cortical mais utilizado atualmente é o de Brodmann. Identifica mais de 50 diferentes áreas citoarquitetônicas e que não respeita os limites de divisão macroscópica. É muito difícil. Porém, os cientistas desenvolveram tecnologias para dar uma noção de como acontece essa divisão. E veja que interessante. Essas são os 5 subtipos de áreas. Nas 6 lâminas, essas 6 lâminas são divididas em 5 tipos, subtipos. Áreas primárias, associação unimodal, heteromodal, paralímbicas e límbicas. Isso que fica fascinante na nova teoria da Lisa Feldman, que ela trabalha, a teoria das emoções construídas. Ela se distancia um pouco da ideia do Paul Ekman, do Antônio Damasio, de emoções universais primárias, e traz uma teoria de que elas são construções universais e culturais. Porque o mesmo estímulo fisiológico que eu tenho na minha ansiedade, esse mesmo estímulo, o rótulo que eu crio, e ela traz essa nomenclatura, a rotulação é o que vai dar o significado. Porque eu posso estar ansioso de compartilhar uma palestra ou ansioso no primeiro encontro amoroso. Ou os mesmos rastros fisiológicos de adrenalina, cortisol no nascimento do meu filho e da minha filha. O que muda, Mateus? O rótulo. O que você cria. E o desafio de vocês, o meu como professor, neurocientista, é tentar modificar esse rótulo. A pessoa, para não falar impossível, tá? Raramente vai esquecer um trauma, para não dizer impossível. Mas o papel de vocês é ressignificar esse trauma, reinterpretar aquilo. Essa é a grande sacada de médicos, psicanalistas, hipnoterapeutas, psicólogos, psiquiatras. Essa construção. E não pode ser algo que tenha uma duração eterna. O propósito da medicina, o propósito da saúde mental, o do profissional de saúde mental, é você dar uma autonomia à pessoa, para que ela possa ter melhores decisões na vida dela. E essa área aqui, ó, só voltando, que está em roxinho, a área de associação heteromodal,
ela faz conexão, ela tem conexões com áreas paralímbicas e límbicas, que estão em verde e em vermelho, que até então, na teoria do cérebro trino, muito trabalhado, discutido na sociedade ainda, essa ideia já está ultrapassada, nós não aceitamos mais essa divisão linear, cérebro reptiliano, cérebro límbico e cérebro neocórtex. Essa divisão difusa, confusa e complexa, ela vai dar estruturas heteromodal, a área em roxinho, vai fazer conexão com as áreas límbicas para o processamento das suas decisões, que é aqui, nessa regiãozinha frontal, especificamente o córtex pré-frontal, que é responsável por você articular novas ideias, pensar nas consequências das ideias, das decisões que você está tomando hoje. Funções executivas, controle cognitivo, regulação emocional, construção da resiliência, tolerância ao estresse. Essa regiãozinha está fazendo essa energia, investindo energia agora para vocês ouvirem e escutarem minhas palavras e não dormirem, por exemplo. Porque é uma luta fisiológica agora, o seu corpo pedindo um descanso, e você está aqui, ó, ativo, prestando atenção. Ou tentando prestar atenção, né? É um pouco diferente. E essa área, ela pode ser dividida também em outras áreas. O que eu chamo de os maestros da arquitetura emocional, ou os maestros da nossa decisão, que eu vou colocar no meu livro que eu estou escrevendo sobre o arquiteto das emoções. Como as pessoas conduzem isso, junto com a neurociência cognitiva afetiva e a filosofia estoica, como lidamos com as nossas emoções na regulação emocional. E essa região, o córtex pré-frontal dorsolateral, que está aqui, ó, nas minhas entradas, eu não tenho muito cabelo, então dá para ajudar a ver, mais ou menos aqui, nessas duas entradinhas, o dorsolateral, ela não possui fibras, daquelas imagens que eu mostrei anteriormente, ela não possui fibras. Quando digo fibras, são axônios, os prolongamentos dos nossos neurônios, em sentido a essas regiões subcorticais, abaixo do córtex, essa camada mais desenvolvida. Ela não possui fibras que vão direto às conexões com essas outras regiões. E ela é responsável pelo controle inibitório, função executiva. O que ela faz? Ela não tem conexão com essas outras regiões, mas ela tem conexão direta com essas outras regiões. Não está pegando. Ela tem conexão direta com as outras duas regiões. Dizem aí, em analogia, que a dorsolateral é a mãe e as outras duas são as filhas. A filha mais velha e a filha mais nova. A orbitofrontal e ventromedial, a orbitofrontal acima das órbitas oculares, aqui acima dos meus olhos, e a ventral no miolo do córtex frontal do meu cérebro. Elas possuem fibras para regular resiliência, estresse, regulação emocional, que vão para as áreas límbicas, como a amígdala, hipotálamo, para você ter a expressão emocional, depois a experiência emocional, que é o córtex dorsolateral, que vai dar esse rótulo, esse significado para o que você está sentindo, o que você está passando. É possível menos ou ausência de emoção para ter racionalidade? Não é possível. Veja, estou compartilhando com vocês um artigo recente, saiu na Nature Human Behavior, agora, em junho, dia 10 de junho de 2021. Mais de 45 pesquisadores, neurocientistas, pesquisadores comportamentais, da emoção, Paul Ekman, Antônio Damasio, Ana Damasio, a esposa dele, e outros cientistas, compartilharam esse artigo na Nature, agora, dia 10 de junho, um artigo recente, sobre como a ascensão da ciência das emoções e do afetismo está crescendo, está dando os alicerces para as outras duas ciências, behaviorista, ciência behaviorista, comportamental, ou cognitiva. Os seus afetos, darão embasamento para o seu racional. E eles compartilham isso nesse artigo. Não vou aprofundar no artigo, pela linguagem complexa, mas é muito interessante. Se vocês quiserem, eu vou passar depois no Instagram, no final da palestra, e vocês enviam uma mensagem para mim, eu compartilho o link com vocês. Aqui, nesse outro artigo de revisão, publicado no Annual Review of Psychology, em 2015, isso, para impacto na ciência, é gigantesco, esse jornal científico traz uma revisão de como as emoções influenciam e são importantes, essenciais, para a tomada de decisão humana. Existe menos emoção e mais razão? Não. É uma harmonia que se constrói entre esses dois fenômenos, comportamentos, processos. Gosto dessa frase do Damasio. Ele diz: somos máquinas de sentimentos que pensam, e não máquinas racionais que se emocionam. Olha que bonito. Somos máquinas de sentimentos que pensam, e não máquinas racionais que se emocionam. Eu faço uma pequena mudança nessa frase dele,
e gosto de compartilhar a seguinte ideia. Por mais racional você acreditar ser, nossa, eu pensei sobre, a decisão foi difícil, você acredita que está sendo racional, extremamente racional, o que Kant chamava de razão pura. Sua decisão sempre terá lapidações de um fio condutor emocional. Sabe aquela insegurança, aquele medo, aquele conforto que você, poxa, eu tenho que demitir a fulana. E você pensa nas reações que ela terá de sentimentos? É um vínculo afetivo emocional. Você acredita que está sendo racional, mas é uma preocupação afetiva com o outro. A maneira como você vai atender o seu paciente, seu cliente, o feedback que ele vai dar para você é uma preocupação afetiva. E aí você vai tentar justificar pela sua racionalidade o que ela pode estar sentindo ou ele pode estar sentindo.